Viu? Bem rapidinho, para todo mundo que tá aí voltar. E agora o mais bacana, né? A gente saber a causa para poder tratar. E tem muita novidade, gente. Às vezes, outro dia eu fiz um programa lá no Mais Saúde da TV e o Dr. Tiago Fukuda, ele... Deixa eu ver, cadê você? Aqui. E o Dr. Tiago Fukuda, ele fez o pós-doutorado dele, o pós-doc, nos Estados Unidos, num equipamento que ele acabou trazendo para a clínica dele e que é sensacional. Porque assim, às vezes você tem uma dor, deixa eu achar aqui o doutor. Você tem uma dor e como é que você vai saber o quanto de errado você está agachando, pisando e andando? Então, ele trouxe uma tecnologia que põe um monte de eletrodo na gente. Estou contando um pouquinho sobre a gente achar as causas, né, para poder tratar direito. E a experiência daquela plataforma do Dr. Thiago Fukuda. Ele põe um monte de eletrodo na gente e manda você correr, andar, agachar. Depois ele bota a gente no computador, você fica horrorizado de como a gente pode estar forçando mais um joelho do que o outro. E isso, né, doutor Luiz, piorando demais todo o tratamento, né? Por isso a importância de entender as causas. Bom, e tratamento agora, o que temos assim de tradicional? Parece que a escola americana já nem recomenda mais dar condroitina, esse tipo de remédio. Tem, parece que essa vertente. E para osteopenia e osteoporose, o que podemos falar para as nossas seguidoras, maioria mulheres? Certo, então, vou começar falando da osteoporose. E aí a gente vai para o tratamento com as medicações. Eu vi muita gente perguntando sobre o C2. Eu vou falar sobre isso a seguir. Então, em relação à osteoporose, isso é interessante, porque até alguns anos atrás, se considerava que tinha dois tipos de pessoas. As pessoas que desenvolviam artrose, que tinham aquele joelho duro, aquela rigidez, não só o joelho, mas tinha a articulação mais rígida, com osso duro, e desenvolvia artrose, desgaste da articulação. E tinha o tipo que tinha osteoporose, que é o osso porótico, que é uma pessoa que tem o risco de ter fratura, né, fratura do punho, da coluna, do colo do fêmur, quando cai. Então tinha esses dois tipos. Só que o que foi visto nos últimos anos? Que o fator da pessoa ter osteoporose, o osso que fica logo abaixo da cartilagem, ele é um osso mais frágil, é um osso esponjoso, que a gente chama. Esse osso, quando a pessoa tem osteoporose, ele fica mais frágil ainda. E aí pode acontecer microafundamentos da articulação. Então a pessoa pode ter, em alguns episódios, fraturinhas subcondrais, que são rachadurazinhas que acontecem, isso dá edema ósseo, isso vai alterando a anatomia da articulação e isso predispõe à artrose. Então a gente sabe hoje que é importante a pessoa tratar osteoporose, né, controlar a tal da osteopenia, não deixar chegar na osteoporose. Se chegar na osteoporose, tratar a osteoporose também para prevenir a ocorrência da artrose, porque ela faz parte da gênese da artrose. Então isso é uma coisa que tem, não sei, uns 10 anos que se fala, antes não se falava nisso. Então é fundamental controlar a osteoporose, vitamina D, cálcio, toda essa parte aí que, principalmente as mulheres que têm mais osteoporose, né? Isso é fundamental na prevenção da artrose e no tratamento. Tá. Tinha feito uma pergunta, mas eu não sabia se era pertinente à nossa live, uma síndrome chamada SAPHO, S-A-P-H-O. Você já ouviu falar? Eu tive que pegar no Dr. Google aqui, mas dentro da americana, que na verdade aqui coloca como se uma inflamação nas articulações, que seriam os líquidos sinoviais, né? E junto com mais algumas coisas, porque síndrome é quando tem várias coisas associadas. Mas depois a gente vai fazer uma pesquisa e poder responder mais precisamente para quem perguntou, aliás, até 2 vezes, na primeira e na segunda live. Bom, eu queria entender uma coisa. Por que eu, que já sou uma mulher considerada idosa, né?
quando vou fazer minha densitometria óssea, por que é que eles não me comparam com adultos da mesma idade, e sim com adulto jovem? Todo adulto jovem vai ter mais osso do que eu. Então, eu fico perguntando se esse tipo de critério está correto. Porque a intenção disso é deixar o seu osso com a mesma densidade que ele tinha antes, né? Para não deixar, porque ele vai ficando porótico. É normal isso, né? Então, isso é natural. Então, a intenção dessa comparação é não te comparar com quem já está com o osso mais né, com osteopelia, e sim com quem está lá com o normal. Esse que é o princípio. Né? Bom, tô com a condromalácia, tô com a minha cartilagem doendo. O que nós temos de tratamento local? Né? Tudo bem, estou fazendo fisioterapia, estou voltando a ganhar massa muscular, mas de repente aquele joelho está me incomodando mais do que eu gostaria. O que nós temos hoje? O que a gente pode fazer? A gente consegue recuperar uma cartilagem? Não. Definitivamente não. Gente, eu fico tão triste com essas respostas. Não. É assim, a gente... Quando a cartilagem ela machuca, o nosso organismo ele cria uma fibrocartilagem para compensar. Mas é um tecido que não é muito bom, ele é menos espesso, ele dura pouco. Quando a gente tem uma lesão de cartilagem focal, então uma fratura, um buraco, a gente tem a opção de colocar a cartilagem normal lá. Pode tirar da própria... Isso, a gente pode tirar da própria pessoa, né? A gente chama de mosaicoplastia. Ou a gente pode, quando é lesão maior, a gente pode tirar de cadáver e fazer um transplante de osso com cartilagem. O osso ele integra, a cartilagem não integra, mas o osso integra. Então ele fica ali e dura bem. Mas isso não é para artrose, isso é para lesão de cartilagem focal. Quando a gente fala em artrose, que é uma lesão difusa, aí não dá para fazer isso. Aí teria que substituir o joelho todo. Até existe uma coisa chamada prótese biológica hoje. É você substituir fêmur, tíbia e menisco de um cadáver e colocar numa pessoa, mas é só de uma parte, né? Não é o joelho inteiro, é uma parte só. Mas quando você faz esses transplantes com muito tecido, a chance de falhar é maior. Você diz então, de rejeição? De não integrar. Na verdade, o osso e a cartilagem, eles são privilegiados para transplante em relação à rejeição. Né? A rejeição imunológica e tal. Mas ele tem que integrar, ele tem que grudar. E às vezes ele não gruda direito, não inflama, e aí perde a cirurgia. Então, esse tipo de caso não é para artrose difusa, é para lesão condral, lesão grande, às vezes uma fratura que perde uma parte da articulação, aí tem essas opções de substituir a cartilagem. Mas assim, para artrose, que a gente vem conversando, o principal para prevenir e para não progredir, eu já falei, que é músculo forte, boa propriocepção e peso. Conclusão. Musculação é do bem. É do bem, se bem feita, né? Se bem feita. Sim. Tá. Então, porque assim, tem gente que tá, senhorinhas que estão, principalmente com pouco osso, eu digo, pelo amor de Deus, tem que fazer musculação. Musculação, parece que ela vai quebrar se ela vai. Eu mostro um slide justamente com exatamente como é que é o músculo, que o músculo acaba entendendo e está inserido no osso. Tem que fazer impacto. Então, eu sou, assim, a maior divulgadora de musculação. Mas, então, a musculação é super importante, controle do peso. E o que a gente tem, assim, para melhorar esse líquido sinovial? Porque, afinal de contas, é ele que alimenta, né, a nossa cartilagem, né? Então, vamos lá. Antes do líquido, eu vou falar dos protetores de cartilagem. Tá? Porque daí o líquido a gente vai entrar em infiltrações, então já... tá bom. Então, e todo mundo está perguntando isso. E é um assunto bem controverso isso, né? Na própria literatura médica. Então, qual remédio que você vai tomar e vai proteger a sua articulação? Quando começaram a fazer esse tipo de remédio, eles diziam, a indústria farmacêutica dizia que formava a cartilagem. Ele ajudava a formar a cartilagem. Hoje eles não falam mais isso, porque a gente sabe que isso não acontece. O que são esses remédios? São proteínas que fazem parte da estrutura da cartilagem. Tá? Então, a glicosamina, a condroitina, que são os mais antigos, mais utilizados, são proteoglicanos que ficam predominantemente na camada profunda
da cartilagem, não na parte da articulação, fica na parte próxima do osso. Próximo do osso, a gente tem mais água, né? E a parte profunda tem proteoglicanos. Então, quando a pessoa tem artrose, se fizer uma biópsia dessa cartilagem, a gente vai ver que tem a quantidade de proteoglicanos está diminuída em relação a uma cartilagem normal. Então, a ideia que surgiu desses suplementos de proteoglicanos era suplementar as proteínas que são importantes para dar estrutura para a cartilagem, para ela não desgastar. Então, na verdade, a função é proteger a cartilagem que está boa para ela não piorar. Só que comprovar que isso funciona é um pouco complicado, porque a pessoa usa isso por muitos anos, né? A artrose é uma coisa que progride muito lentamente. Então, os estudos que comparam tomar essas medicações com tomar remédio de mentira, tomar placebo, eles são difíceis de fazer. Os remédios que mais têm estudo é glicosamina e condroitina. E como é que funciona essa literatura médica? Uma parte dos estudos falam que o remédio ajuda a proteger a cartilagem. Ajuda um pouquinho. E outros estudos falam que não adianta nada. Então, o negócio é controverso. A Academia Americana, falou sobre a escola americana, na verdade, assim, nos Estados Unidos, eles têm várias sociedades, né? A sociedade mais forte é a tal da Academia Americana de Ortopedia, tá? Que é a OSA. Eles já têm alguns anos, eles não recomendam nenhum tipo de protetor de cartilagem, porque eles consideram que não adianta, que os estudos que falam que adianta são estudos que têm vieses, que têm algumas considerações, tal. Então, eles acham que não funciona. Mas tem outras sociedades, inclusive nos Estados Unidos, que recomendam tomar condroprotetor para proteger a cartilagem. Os condroprotetores mais modernos que a gente tem é o tal do UC2, colágeno hidrolisado, são baseados em colágeno, que também é matriz da cartilagem. Diga. E aí, gente, esse UC2, ele é feito a partir do externo do frango. E a geleia de pé de galinha que eu amo de paixão, a gente está até conversando muito sobre isso. Nós tivemos a live com o professor Rogério Veiga, que é farmacêutico, e, enfim, ele é fitoterapeuta e sempre abordando quanto mais biológico, melhor. E, de fato, o UC2 veio para mim para comprovar que realmente aquela geleia de pé de galinha, ela vai fazer um efeito parecido, porque é do frango igual, tá? Só que numa quantidade bárbara, porque lá tem peptídeos. Eu até pedi depois para o Rogério, porque, gente, tem estudos sobre isso, eu mandei alguns para o Dr. Luiz, inclusive tem um agora de 2019, e justamente mostrando, né, que tem peptídeos que são importantíssimos, que tem uma quantidade justamente de colágeno tipo 1, porque o C2 colágeno tipo 2. Agora, eu particularmente, gente, Gisela, eu acho esse negócio de tomar colágeno hidrolisado uma bobagem, porque primeiro, você vai tomar, você está tomando hidrolisado, então significa que você está tomando. Vamos imaginar que os aminoácidos fossem letras do alfabeto. Então, quando você toma colágeno hidrolisado, você está tomando todas as letrinhas que formam a palavra colágeno, que quando você digerir, isso aí vai cada aminoácido para um canto. E outra coisa, você só vai ter aqueles aminoácidos que, eventualmente, se o seu corpo estiver precisando de colágeno, ele vai usar. Mas, gente, não quer dizer que aquele colágeno que você tomou vai lá para a sua pele, entende? Isso é uma coisa que eu reclamo bastante, porque tem sempre aquela indústria com interesse, né, de fazer a coisa surgir, e vai fazer um pé de galinha, você gasta, sei lá, R$5 um quilo de pé de galinha. Vai comprar o tal do C2 para ver quanto que custa. Então, eu sou muito, muito franca em falar que a nutrição, nesse ponto, me encanta muito, principalmente a nutrição funcional, que é uma alimentação anti-inflamatória, do que nós estamos aí conversando sobre as inflamações, né, doutor Luiz? Exato. Então, esses protetores de cartilagem que são vendidos, eles são controversos, né?
tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Esses mais modernos, um problema deles é que falta tempo de segmento. Faltam estudos com um prazo mais longo para a gente ver se realmente estão funcionando. Aparentemente, não faz mal. Né? Aparentemente, a gente nunca sabe o que é. Depois de muito tempo de uso, se pode acontecer alguma coisa com esses remédios. Mas aparentemente não faz mal. Então, tem pessoas que tomam como forma de suplemento. Agora, existem drogas. Posso entrar em outro? Claro, deve. Deve. Que até te falei Daí é seu departamento. Existem algumas drogas que estão sendo estudadas que tentam alterar o ciclo da célula, para as células da cartilagem não envelhecerem. Então, adorei. Eu assisti uma palestra sobre isso, foi no final do ano passado. Um pesquisador americano que veio estava aqui em São Paulo, ele foi na nossa reunião lá na Santa Casa, e ele falou sobre protetores de cartilagem, o que tem de novo, o que vai surgir. E o que ele falou? Eu esqueci o centro que ele ficava lá nos Estados Unidos, mas ele falou o seguinte, que existem várias classes de drogas sendo estudadas para tentar bloquear o ciclo. E são drogas que têm um mecanismo de ação bem complexo. Parece quimioterápico até. Ele explicou lá, nunca tinha ouvido falar o nome daqueles remédios. E assim, isso ainda não foi testado em ser humano. Eles estão fazendo testes em animais, mas a tentativa é bloquear o envelhecimento das células. E ele, quando ele falou de protetores de cartilagem, né, que sempre alguém pergunta, ele na aula dele, ele citou diacereína, glicosamina, condroitina, blá, 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 colágeno, C2. Blá. Ele falou, olha, então, isso aqui, na minha opinião, é igual a nada, não serve a nada. É a opinião dele, né? E aí ele começou a falar sobre essas drogas atuais. Então, só que esses remédios aí são remédios que talvez tenham efeitos colaterais, não é uma coisa que vai surgir. Com certeza, porque o que ele vai fazer? Ele vai provavelmente inibir os osteoclastos, assim, penso eu, né? Que é a célula, né? Para não ficar comendo osso demais, cartilagem demais, não sei quais devem ser, não sei quais são as células que fazem a cartilagem, mas deve ser como uma inibição. Aí não inibe só do joelho ou a cartilagem, acho que vai inibir um monte de outra coisa, né? Então, isso talvez demore um pouco para eles conseguirem aprimorar e pôr em prática. Mas assim, ele falou os nomes de umas enzimas, umas coisas que eu nunca ouvi falar lá. Então, eles estão. É interessante, a aula dele foi muito interessante. Mas é coisa futurística, né? Não é para agora. Então, assim, em relação a medicações, eu acho que é isso, né? A gente pode fazer suplementação. Eu sei, gente, que vocês querem ouvir, estão falando assim, não interrompe tanto convidado. E olha que eu interrompo um pouco. E aquele plasma, como é que chama? Que pegam o sangue, centrifugam, como é que chama aquilo? Plasma rico em plaquetas. Exato, RP, alguma coisa assim, né? PRP. PRP. Plasma rico em plaquetas. Exato. Teoricamente, tem sentido, mas o que fazem o que mostram os estudos? Então, agora entramos nas infiltrações. Ah, tá. Isso é infiltração, né? Isso a gente escolhe, mas agora a hora era essa. Você entrou certinho, Gisela. Tá bom. Então, as infiltrações. Vamos começar das mais simples que tem. Corticoide. Corticoide é para tirar dor, para tirar inflamação. Os Estados Unidos usa muito corticoide na artrose. Ele não é bom para cartilagem, mas ele tira a dor, que é uma maravilha. Ele desinflama, que é uma maravilha. Mas ele é ruim para cartilagem. Então, para pacientes que têm já um joelho que já está condenado, que já tem que receber uma prótese, e o paciente não pode operar ou não quer operar, é uma boa alternativa para tirar a dor, tentar fazer o paciente ganhar músculo e sair desse ciclo vicioso de dor e inflamação. Mas para artroses iniciais eu não gosto. Outra infiltração muito comum é o ácido hialurônico, que é para aumentar a viscosidade, né? Ele aumenta a viscosidade do líquido sinovial, e não protege, ele não é para fazer cartilagem, ele é para deixar a articulação mais fluida, para melhorar a dor e a pessoa conseguir fortalecer. Então tem bastante estudo que mostra que realmente melhora a dor, mas algumas pessoas não adianta nada. Então tem essa... tem diferentes tipos de ácido hialurônico, né, de baixo peso molecular, de alto peso molecular, mas entre outra questão. Mas tem pessoas que fazem, melhoram a dor, ajuda no fortalecimento muscular, então é uma coisa que faz parte do arsenal terapêutico, que é o ácido hialurônico.
A pergunta funciona? Sim, para tirar dor, para muitas pessoas funciona, para outras não. Mas não é uma coisa que vai ficar fácil, que a gente vai ficar aplicando para prevenir artrose de uma pessoa que não tem sintoma, tá? Porque é uma coisa invasiva, pode dar reação alérgica, tem alguma série de coisas. Aí tem outra infiltração que é o PRP. Né? O PRP tem alguns estudos, inclusive em revistas de alto impacto, mostrando que tem efeito semelhante ou até melhor do que o ácido hialurônico. E aí a comparação é com o ácido hialurônico. Mas tem estudos também falando que não adianta. Então, a gente entra na controvérsia. Você tem que tirar um pouco de sangue, colocar numa centrífuga, isolar esse plasma rico em plaquetas, e aí você faz a aplicação no joelho. O problema disso, que eu vejo, que eu não gosto muito, você tem o risco de contaminação. Por mais que faça tudo certinho, vai ter um técnico que vai tirar o sangue, vai injetar na máquina, vai ficar centrifugando, você jogar em outra ampola e vai levar para dentro do joelho. Então, tem um pouco de receio. Tá? Mas tem literatura que fala a favor. Mas hoje, no Brasil, na verdade, está proibido o PRP. Porque começaram a usar para tudo, né? E aí isso é normal. O que tem mais evidência que o PRP funciona é para o cotovelo, para a epicondilite lateral de tenista. Tá? Tem pessoas que estudam muito PRP. Tem uma médica que fica em San Diego, se não me engano, que ela é veterinária, mas ela é uma pesquisadora, uma das mais publica sobre PRP. Eu já assisti algumas vezes ela falando. E assim, PRP varia muita coisa. Então, se você colhe o sangue de manhã, você tem uma concentração diferente se colher à noite. Então, tem várias diferenças, várias formas de preparar que talvez tenha diferença dependendo do que você está tratando. Então, é uma coisa que está em desenvolvimento. Tá? Mas, assim, não é uma mil maravilhas que vai acabar com a dor, que vai salvar a articulação, isso de forma alguma. É controverso se ele realmente ajuda ou não. Outra coisa que já está começando a estar na moda nos Estados Unidos, a gente tem até um estudo na Santa Casa, é a aplicação de célula mesenquimal. Então, você punciona o ilíaco, né, a bacia, com uma agulha, você colhe aquela gordura que fica dentro do osso, que é aquele tutano que a gente vê no joelho de porco e tal. E aquilo ali é preparado para ficar rico em célula mesenquimal, que seria tipo a célula-tronco, mas na verdade não é célula-tronco. As pessoas falam isso, mas não é. É célula mesenquimal. É uma célula que tem o potencial de se diferenciar em outras células. E a ideia qual é? Funcionar isso daí do ilíaco e injetar na articulação para melhorar a dor, para postergar a progressão da artrose. Mesma coisa do PRP. Sim. A literatura também é controversa. A gente está fazendo um estudo na Santa Casa comparando com infiltração de ácido hialurônico, mas poucos casos, por enquanto, eu não tenho muito para falar sobre isso. Eu, particularmente, eu não acho que vai ser uma grande solução. Sabe? Eu acho que isso é uma célula que está entrando lá que pode formar outros tecidos também. Pode formar fibrose. Então, assim, a gente não consegue jogar uma célula para formar cartilagem. Tá? Isso para artrose. Né? Para lesão condral, até existem algumas coisas que a gente produz uma célula, um tecido parecido com a cartilagem. Mas, assim, para artrose, eu não sou muito crente nisso. Tá? Então, as infiltrações são essas que existem hoje disponíveis, né? Que estão em estudos. Que mais? Estão pedindo o nome dessa veterinária para poder acessar a literatura que ela publica. Você não deve ter decora aqui, né? Mas... Então, é Elisa. Agora, eu não sei o nome completo. Mas se colocar na internet Elisa, eu posso ver rapidinho aqui. Elisa? Tá, enquanto você vê, eu vou falar o seguinte, gente. A receita da geleia de pé de galinha tem várias. Então, uma que eu gosto muito, que era na época que o programa Mais Saúde tinha meia hora, você vai procurar lá, geleia de pé de galinha, doutora Gisela Savioli, o que você vai ver? Você vai me ver de vermelho, tá? Um jaleco, uma daquelas roupinhas de chefe vermelha. Ali é a que eu acho a mais bacana, tá? Que tá bem explicativa, porque eu tive tempo. Agora, recentemente, a live anterior foi com o Dr. Rogério Veiga, a gente falou dos benefícios da geleia de pé de galinha, e depois, na live, eu mostrei os slides do passo a passo para fazer. Então, gente, enquanto o doutor Luiz Gabriel tem aqui 1000 elogios para você. Gente, e vocês não sabem se ele começar a falar peraí, eu vou lembrar o nome. De prótese, não, como é que a gente fala? Que substituição prótese prótese mesmo, né?
Eu tenho um marido biônico. Você sabe que o Rock, ele substituiu todo o quadril aqui. Eu fiquei boba, impressionante. E olha, quando você faz realmente um preparo da musculatura, ele se recuperou muito rápido, justamente porque ele estava com músculo bom. Gente, músculo é tudo. Eu digo que é o nosso patrimônio. Pois é, o Verisol é muito legal, mas é aquilo. Você não garante que aquele Verisol vai entrar e vai fazer aquele colágeno, entendeu? Talvez o fato de ter bastante peptídeo que faz colágeno, você até tenha um pouco que sobe, mas se você tiver uma alimentação pobre e você tiver que usar esse colágeno para outra coisa, não tenha dúvida que seu corpo vai desviar para fazer outra coisa. Não é, doutor Luiz? Exato, exato. Eu estou colocando aqui o nome dela, eu acho que eu achei, tá? Não tenho certeza, mas eu coloquei, é Fortier Lisa. Deixa eu ver. Como é que é o nome dela? Fortier. Fortier. Tá em São Diego, né? Fortier. Não, ela é Cornell, New York. Cornell. Fortier. Peraí. Lisa. Deixa eu vir ver aqui. Pereré. Fortier Lisa. Aham. Aham. Lisa, vamos lá. Lisa Fortier. A gente vai dar uma olhada depois. E, gente, vamos fazer o seguinte: como a live ela depois vai para o YouTube, vai ficar salva as duas partes, a gente coloca lá embaixo, né? A gente vai ter tempo de buscar realmente o nome ou o site dela, alguma coisa. E é Cornell, então é ela mesma, Lisa Fortier, PhD e dessa universidade, tá certo? Olha, você vê como mulher pode ser bonita e inteligente, viu? Ela é bem bonita. Bom, gente, o que mais que nós podemos falar? A gente não falou dos tratamentos mais agressivos, né? Pois, então quem tem fala problema... disso e não esquece de falar o que faz para a pessoa que já está com coxopenia, coxoporose, que essa pergunta tá assim, bombando. Então, vamos lá. Quando a pessoa tem artrose e fez o tratamento conservador, que é a físio, perdeu peso e não funcionou, a gente tem algumas opções mais agressivas, que são as opções cirúrgicas, né? Então, uma coisa importante de comentar aqui é a tal da artroscopia para fazer uma limpeza, que antigamente falava, vamos fazer um toalete articular. Isso é uma coisa que caiu muito o uso caiu, porque não ajuda muito. Quando a gente mexe dentro da articulação, a gente causa uma resposta inflamatória que inibe a musculatura. Então, tem um reflexo de inibição da musculatura, então a gente perde força muscular. Tudo que a gente não quer na artrose é perder força. Então, quando faz uma artroscopia, qualquer cirurgia, você vai perder força. Então, a artroscopia, ela vale a pena em 3 situações só. É quando tem alguma lesão de menisco que está causando sintoma e você Sim. tem certeza que é o menisco. Porque, às vezes, confunde, porque o joelho que tem artrose, é esperado que ele vai ter lesão de menisco. Mas se ele tiver uma lesão grande de menisco, com alguma orelhinha, um flap, que a gente chama, ele dobra e começa a incomodar, aí a gente vai na artroscopia, faz isso em 5 minutos, tira aquela orelhinha e para de ter aquela dor. Então, nesse caso, a artroscopia não é para artrose, é para o menisco que está incomodando. Pessoas, às vezes, têm pedaços de osso dentro do joelho, nadando dentro do joelho, na artrose. E isso incomoda. Quando pega na articulação, incomoda. Então, quando tem corpo livre, é outra indicação de fazer uma artroscopia para tirar o corpo livre. Mas, Luiz, como é que fica esse corpo livre assim, do nada? Às vezes solta um pedacinho de cartilagem, aquilo ali prolifera tecido, fica uma bolinha de osso de cartilagem. Isso fica lá nadando. Quando ele é maior, ele incomoda. Quando ele é pequenininho, fica preso num canto ou no outro, ele não incomoda, a gente não mexe. Mas se ele estiver incomodando, vale a pena tirar na artroscopia. E a outra indicação é quando forma uma ponta de osso na frente do joelho que não permite estender o joelho. Aí a gente também tira para ganhar movimento. Porque perda de movimento, isso é uma coisa que eu não falei que é importante. Perda de movimento do joelho aumenta a progressão da artrose. Por quê? Precisa de movimento para nutrir a cartilagem. Então, quando a pessoa começa a passar de uma fase leve para uma fase mais moderada da artrose, é comum inflamar a parte de trás do joelho. E a pessoa começa a não conseguir esticar tudo. O joelho vai ficando fletido. E aí, o desgaste ele progride. Então, uma coisa que a gente orienta no tratamento, até no preventivo, de quem começa a ter artrose, é fazer alongamento, principalmente de posterior da coxa, para esticar bem o joelho. Então, esse é um alongamento importante, porque se a pessoa deixar o joelho cada vez ficando mais dobrado,
aumenta a progressão da artrose, provavelmente. Olha, Então, o nossa, alongamento é bárbaro importante. saber disso. Nossa, informações preciosas nós hoje nessa live, viu? Bom, Estou passando todos os aprendizados da vida, né? pois é, eu aprendi. Não, aquela da UTI, porque eu via na UTI, porque eu fiz o meu estágio de nutrição de clínica em hospital e peguei logo UTI, né? Aí eu via aqueles fisioterapeutas fazendo cada coisa diferente, isolando assim, mobilizando e fazendo umas coisas. E eu pensava, mas nunca, assim, eu nunca soube que era justamente para fazer essa movimentação. Eu pensava que era para não perder músculo, mas não em relação à cartilagem. Eu achei essa informação para mim preciosa. Muito legal. Bom, aí tem mais alguma coisa assim agressiva, como você diz? Tem a prótese, né? Que é a linha final do tratamento, é a prótese. Tipo, Quando a pessoa tem nada deu certo, tá É, doendo. tem também a mudança de eixo, né? Quando a pessoa tem um desgaste de um lado ou de outro, a gente tem que fazer uma cirurgia que chama osteotomia, que é para corrigir o eixo. Então, ela previne a progressão da artrose, né? E é uma cirurgia paliativa. Mas ela é uma cirurgia que se encaixa em poucos casos. Tá. Mas ela é para mudar o eixo, tirar o peso da parte interna, jogar para a externa ou vice-versa. Uhum. E aí, quando o negócio já não funciona mais, não consegue tirar a dor, aí a gente vai pensar em prótese. E quando que é o momento, uma coisa importante, quando que é o momento de uma prótese de joelho, né? Que isso vale o mesmo para o quadril. Falar alguma coisa, e o quadril, o princípio é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Quando começa a incomodar, a pessoa começa a ter dor todo dia, começa a ter crises de dor que duram semanas, a pessoa começa a deixar de sair de casa porque vai doer, deixar de viajar porque vai doer, né? Começa a atrapalhar a vida da pessoa, começa a ter dor à noite, começa a atrapalhar o sono, aí é para se pensar numa prótese. É claro que às vezes a pessoa entra numa crise de dor que dura 1 mês, 2 meses, e ainda é uma artrose inicial e não é caso de prótese. Mas às Tá. vezes acontece de ficar inflamado e dolorido 1 mês, 2 meses. Uhum. Agora, quando nesses casos, a gente espera passar, faz a fisio, faz as medicações, a gente sai desse ciclo de dor para ganhar força muscular e tal. Mas quando o joelho já está muito gasto e os sintomas não regridem mais, o fisioterapeuta não consegue fazer a pessoa ganhar força mais, porque dói para tudo, aí é o momento de fazer prótese. Geralmente, a pessoa que faz a prótese, principalmente aqui no Brasil, que existe uma cultura meio que anti-prótese, as pessoas têm medo de prótese, as pessoas quando fazem a prótese acabam falando, pena que eu não fiz antes. Porque a grande maioria melhora muito com a prótese. Foi o que o Rock Então, falou. O Rock disse exatamente isso. e assim, a gente quando fala em prótese para o paciente no consultório, ele se assusta, às vezes fica até bravo. Não fala, né? Não, você quer me colocar uma prótese? Eu sempre falo, não, a prótese, eu não estou querendo te colocar uma prótese. A prótese é uma solução, é uma solução que existe, é uma alternativa. É uma alternativa que o paciente só coloca quando ele quer. A gente nunca pega o paciente e dá uma marretada, coloca ele na mesa e faz a prótese. Jamais. A gente só coloca a prótese quando o paciente quer. E é uma alternativa que funciona muito bem. A de quadril, ela funciona ainda melhor, porque ela é mais profunda. Então, a sensação da prótese de quadril é melhor. Tem muita gente que corre, inclusive maratona de prótese, de joelho e de quadril. Mas a de quadril é mais fácil ainda de fazer isso. Não que seja recomendável, tá? Porque a prótese, ela tem uma tendência a soltar com o tempo. Ela dura 20 anos, 15, 25 anos. Se a pessoa corre, a gente acredita que talvez ela solte antes. A gente não tem nem tanta certeza, mas não é recomendável, mas as pessoas até conseguem correr maratona quando treinam para isso, com uma prótese de quadril ou joelho. Ô, Luiz, uma coisa que quando nós vemos pessoas jovens que precisariam colocar uma prótese, o que normalmente ela recebe de informação é tenta atrasar o máximo, porque essa prótese tem vida útil. Então, quanto mais tarde você colocar, mais durabilidade vai vida útil essa prótese vai ter. Como é que estão as próteses modernas? Essa questão da idade, até um tempo atrás, se a pessoa chegasse com 40 anos com o joelho com muita artrose, não se fazia uma prótese. Se fazia uma artrodese, grudava um osso no outro. Nossa! Gruda o osso no outro, para de doer, só que o joelho fica esticado. Se a pessoa vai no banheiro do avião, ela não consegue sentar no vaso, por Que exemplo. horror! Não, pelo amor de Deus. Então, hoje em dia, como a prótese evoluiu muito, hoje em dia praticamente não se faz mais artrodese. A artrodese veio uma cirurgia só para quando a prótese complica, infecciona, tem que tirar a prótese, troca a prótese, não funciona, aí pensa-se numa artrodese. Então, hoje a prótese, a gente sempre foi prótese, independente da idade. Se a pessoa tem artrose grave e muita dor, a gente coloca prótese.
Agora, a prótese vai durar de 15 a 25 anos, pode até durar mais, né? E aí, se a pessoa coloca uma prótese com 40 anos, ela provavelmente vai ter que trocar essa prótese por volta dos 60 anos. A troca da prótese ela é mais complicada, é uma cirurgia mais difícil, mais agressiva, às vezes tem falha óssea, tem que colocar alguma coisa para ocupar aquele espaço, então é muito mais complicado. Então, a gente tenta adiar a prótese ao máximo, só que qual que é esse máximo? É o momento que a pessoa começa a ter a vida atrapalhada por isso, dor todo dia, dor à noite, e aí, independente da dor, vai para a prótese. Quando eu fiquei em Boston, eu acompanhei um médico lá, que é o Tom Miners, ele só fazia prótese em jovens. Então, ele atendia os pacientes, paciente antigo dele ele fazia também, ele atendia, mas os pacientes novos, no consultório, lá na clínica que eles atendiam, pacientes acima de 50 anos com artrose não marcavam para ele. Ele só pegava os pacientes mais novos. Ele gostava de fazer prótese em jovem. Ele tem uma linha de pesquisa em cima disso. E ele diz isso. O jovem é o que fica com a melhor prótese. Porque ele tem osso melhor. Então é um osso que vai aguentar bastante tempo. Ele tem músculo bom. Então o melhor resultado de satisfação é o jovem. O problema é que a prótese vai soltar. Então não tem limite de idade. E aí a pergunta, como é que estão as próteses modernas? Os princípios de uma prótese, uma colocação de prótese, eles não mudaram muito nos últimos 30, 40 anos. Eles tiveram algum aprimoramento, mas nada muito radical. Hoje, o que tem já alguns anos de diferente, é a prótese sob medida. A prótese que você faz o exame previamente e você vai para a cirurgia com a prótese sob medida. Teoricamente, ela é mais anatômica. Eles acreditam que talvez isso faça com que ela dure mais. Só que ela tem algumas dificuldades para fazer esse tipo de prótese. E o material é diferente, o instrumental é diferente, o treinamento é diferente. Então, hoje, não existe ainda nenhuma comprovação que esse tipo de prótese dure mais que a convencional. Então, isso talvez até dure menos, porque a gente não tem um segmento longo. Então, isso é uma coisa que está em estudo, não está definido ainda. E outra coisa que tem chegado é robô para ajudar a fazer prótese, que ainda no Brasil não tem. Já nos Estados Unidos tem bastante robô, tem várias empresas que estão fabricando robôs. Eu já fiquei num centro lá e usei o robô em osso de mentira para ver como é que funciona. Ele ajuda em algumas coisas em relação ao corte, a não cortar mais do que deveria. Ele ajuda em alguns passos. Mas assim, não é ele que faz a cirurgia. A via que a gente faz de prótese, abrir o joelho tem que abrir do mesmo jeito. Né? Ele acaba demorando mais, porque a máquina vai lá, tem risco de infecção, então tem prós e contras ainda. Então, assim, de grandes diferenças da prótese que era colocada há 20 anos para hoje, não tem. O que tem são designs diferentes que talvez vão durar mais. A gente só vai saber daqui a um tempo. Não dá para ter certeza. E última pergunta sobre o assunto. Se alguém disser para mim, algum profissional, se precisa pôr prótese, você, por exemplo, chegar para mim e disser isso, eu não vou querer uma prótese de cadáver, não. Olha o preconceito. Quando que uma é indicada em relação à outra? Então, a prótese convencional é a prótese de liga metálica, que vai em volta do fêmur, vai na tipo. Aquela prótese biológica que eu te falei, isso o é uma nome coisa é bonito, muito... mas é bonito. de cadáver. Isso foi muito pouco feito, tá? No Brasil nunca ninguém fez. Isso não é uma coisa usual do dia a dia, tá? Então isso foi uma coisa que começaram a divulgar lá em Michigan e falaram que isso ia ser uma solução para artrose, mas é artrose localizada, não é artrose global, tá? É para artroses de uma parte só do joelho, pegando fêmur, tíbia e menisco. Isso foi muito falado. Teve muito problema com esse tipo de prótese, eles tiveram alguns processos, eu não sei direito, mas não foi a mais complicado. Falando. Então, assim, isso é uma coisa muito pouco realizada. Se você precisar de uma prótese, isso não vai ser sugerido, porque isso é exceção. Tá? Ai, meu Deus. Ao mesmo tempo que você precisa, assim, de um coração, de um rim, é diferente de um osso. Eu não sei porquê, mas pode ser bobagem minha. Bom, o que faltou? Porque já a gente vai ter que encerrar a nossa live, essa segunda parte. Faltou os tratamentos de osteopenia e osteoporose, foi isso? Então, o tratamento de osteopenia e osteoporose, como eu falei antes, ele é importante para não ter microafundamento da articulação e a artrose, ela tem influência com isso. Um tempo atrás, eu resolvi estudar isso daí, porque isso, na verdade, é interessante as pessoas saberem, né, que é muito comum os pacientes chegarem para o ortopedista e perguntar sobre qual remédio tomar, qual cálcio tomar. E isso é uma coisa que a gente na ortopedia, a gente não estuda. Né? A gente estuda como que faz a cirurgia, como é que coloca a prótese, ligamento, é a parte mais cirúrgica da articulação. Agora, eu resolvi estudar, porque eu falei, tem tanta gente que me pergunta, é uma coisa importante,
E o negócio é bem complexo. Envolve um monte de hormônio. Eu conversei com um colega endocrinologista para me ajudar, e eu acabei decidindo que, olha, eu estudo muito joelho, eu não tenho, sabe, eu já corro muito com a parte de cirurgia de joelho, eu acabo encaminhando para tratamento. Então, suplemento alimentar, você vai entender mais do que eu. Então, mas o que é importante? É saber como é que está o cálcio, né? Saber como é que está a vitamina D. Vitamina D, gente. Entende mais do que eu, é melhor você falar sobre isso. Não, exatamente, porque o que faz o osso receber o cálcio que está na circulação é a vitamina D quando ela está associada à vitamina K2 e vitamina A. Aí isso daí vai para o lugar certo. Mas é exatamente isso. Eu sugiro que o pessoal assista a live que eu fiz com o Dr. Cícero Coimbra, que ele explica muito bem toda essa história de vitamina D, principalmente para o aumento de imunidade, né? Agora, com essa fase de Covid, eu tenho 3 lives recentes com ele, eu sugiro que vocês, inclusive, assistam. Mas, gente, a gente, para fazer osso, a gente precisa de cálcio e mais 23 nutrientes. Então, gente, você tem que ter magnésio, você tem que ter silício, você tem que ter um monte de coisa. Então, não é assim, isolado. E tem que ter atividade. Por isso que eu digo que quando vem a Brotolândia lá no consultório, tia, quero ficar tanquinho, eu falo, vamos negociar. Ou balada ou tanquinho. Mas como assim? Porque à noite, com bom sono, que acontecem as coisas. Tudo no nosso corpo ajuda muito quando você dorme bem, né? Bom, doutor Luiz, só agradecendo, né? Porque, olha, estamos com 360 pessoas na sala, interessadíssimas nos seus conteúdos, e essa live vai ficar, graças a Deus, salva também, e temos a outra. Agradecida, viu, doutor Luiz? Gisela, eu te agradeço pela oportunidade, né? Não só pela oportunidade, mas para mim foi um prazer. Eu gosto de falar disso, né? Eu me divirto, né? Conversando sobre isso. Então, para mim foi um prazer. Muito obrigado. E a gente pode fazer outras aí de outros assuntos. Nossa, vamos sim. Eu vou contar muito com você. Obrigada. Ele me mandou uns slides que, gente, é uma benção, né? Quando você vai ver microscopia eletrônica, que você vai ver o que é o que lá dentro, nossa, é um universo. Mas, olha, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo, que você não para. E você quer deixar algum site, alguma coisa para o pessoal seguir e continuar assistindo, vendo você? Eu tenho o site que é o www.drluisgabriel.com.br, né? No Instagram tem o link, né? E a gente tem também o nosso site da clínica, né? Que é o www.institutosalutesp.com.br. E o Instagram também é Instituto Salute SP, que é a clínica que a gente inaugurou tem um ano. A gente até talvez faça algum evento agora, talvez online, né? Por conta do coronavírus de comemoração. A gente está um ano lá na Rua Estados Unidos, né? No Jardins, e a clínica está indo bem. Você conhece bem, né? Ultimamente eu tenho sido grande frequentadora, mas com um grande resultado. Isso que é... E aí a gente vê a importância de lesionou, cuidar. Não fica arrastando aquela coisa, depois eu vejo. Gente, quanto mais cedo você cuida, mais tempo você tem para usar. E eu vou fazer o seguinte, depois você me passa todos esses detalhes de links que eu vou pedir para as meninas, quando baixarem no YouTube, colocarem no texto, tá bom? Se você quiser colocar mais alguma informação, você me manda, tá? Gente, agradecer vocês também que ficaram conosco. Obrigada, Luiz. E vamos deixar essas lives lá no canal do IGTV, 24 horas, e depois vão para o YouTube. Muito obrigada. Divulguem, porque divulgar é divulgar saúde. Tchau, Luiz. Obrigada. Tchau, Gisela. Obrigado.